Vamos falar nesse vídeo sobre cura interior. O que vem sem a cura interior? Todos aqueles males que a gente tem e que a gente começa a atrair, né? Seja uma ofensa, seja um problema que aconteceu, uma tristeza, uma notícia, né? A gente adquire doenças e chama-se cura interior. E temos que ser curados. Nada pode nos curar a não ser perdoarmos a si mesmo, o próximo, e Deus nos perdoa. Falar sobre o apóstolo Pedro, que ele disse a Jesus que não negaria ele. Você sabe da história, né? A Bíblia diz, e Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E exatamente foi o que aconteceu. Na noite que Jesus foi traído, o Pedro traiu Jesus, e antes que o Pedro traísse, né, o galo cantou, e Pedro então lembrou. Pedro chorou amargamente. Portanto, depois desse episódio, Pedro, vendo que o seu mestre fora morto, Pedro resolveu abandonar a carreira. Antes, eles foram chamados para ser pescadores de homens. Eram pescadores naturais. E pescaram homens. Portanto, ali Pedro abandonou a profissão, né, de pescador de homens, e voltou para a velha profissão, que era pescador. E muitos dos discípulos também acompanharam Pedro. E Pedro voltou para a velha profissão. Mas não estava dando certo. Porque Deus tem um propósito para cada pessoa. E as pessoas têm que entender esse propósito e firmar no propósito. E não querer abandonar por nossa consciência. Nós temos que ir firme pela fé em Cristo Jesus. Aquele que é o propósito que Ele quer. E Deus tinha propósito de usar Pedro, né, como um pastor de ovelha, como um apacentador. Pedro na praia, Jesus chegou para curar Pedro da situação. Para dar autoestima para Pedro. E falando com Pedro, Jesus disse: Pedro, você me ama? E Pedro então levou aquele choque, né? Jesus perguntou, quando Pedro com a ferida, aquela ferida grande, né? Que estava sem autoestima, no fazer a obra, abandonou a obra, voltou à velha profissão, esqueceu totalmente. Então Jesus abriu a ferida, dizendo: Pedro, você me ama? E Pedro disse: você sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Nessa condição, Jesus curou ele totalmente, perdoou ele e fez ele esquecer de todo aquele mal. Aquele mal que ele tinha adquirido de ter negado Jesus e ter voltado à velha profissão. Apacenta minhas ovelhas. Pedro esqueceu toda aquela situação que ele estava, né, sentindo, e a autoestima voltou à autoestima. Pedro esqueceu totalmente da sua situação, então ele adquiriu nova autoestima. A segunda, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro disse: você sabe que eu te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Pedro então agora estava curado totalmente da situação, pronto para enfrentar. Jesus estava curando a situação de Pedro, e Deus necessitava de Pedro. E a terceira já não tinha mais cura, Pedro estava liberto. Jesus perguntou, Pedro falou: não, o senhor sabe, senhor? Claro que eu te amo, Senhor. Jesus: apacenta minhas ovelhas. E Deus não precisava de Pedro. Pedro agora curado, totalmente, livre, a mente voltada para a obra, embora ele não sabia o que iria acontecer. Jesus dá uma ordem: fica em Jerusalém, buscando do alto os 10 dias. E era aproximadamente 500 pessoas, ficaram 120 pessoas. E ali no dia que foram batizados, né, Pedro estava ali. E as pessoas ficaram escandalizadas quando começaram a falar em outras línguas. E alguém disse: esse povo está bêbado, ou seja, cheio de mosto. E Pedro levantou cheio da unção e disse: este povo não está cheio de mosto. Este povo que está acontecendo aqui é que Joel disse que os velhos teriam visões, os novos teriam sonhos. E assim aconteceu. Pedro foi usado por Deus ali. E naquele dia 3.000 almas se lançaram a Jesus. Jesus é assim, Ele não vê você como você é, como você pensa. Jesus vê os frutos que você vai dar. Ele vê adiantadamente. Ele não vê como o homem vê o erro da gente. Jesus vê aquilo que nós podemos fazer, desde que nós nos coloquemos na sua presença. Pedro em seguida ganhou 3.000 almas. Em seguida foi na Porta Formosa orar com o João. Tinha um coxo. O coxo pediu uma oferta para ele. Ele não tinha oferta, mas disse: eu não tenho oferta para te dar, mas em nome do Nazareno, levanta e anda. Aquele coxo levantou, foi curado.
E por isso Pedro enfrentou algumas lutas, até prisão, e teve que enfrentar a justiça. Aquele Pedro usado, aquele Pedro que outrora estava fugindo, negando Jesus. Agora Pedro dava vida por Jesus e pelo Evangelho. E também em seguida, tanta gente procurava Pedro, que ao ponto das pessoas não poderem ser atendidas por ele. Pediam, clamavam, rogavam, que pelo menos ele passava a sombra de Pedro, passava nos doentes. E a sombra de Pedro curava as pessoas. Em nenhum lugar fala que a sombra de Jesus curava as pessoas, mas a sombra de Pedro curava as pessoas. Deus não é como o homem, que qualquer coisa quer prejudicar, quer puni-los. Deus vê adiantadamente. Aquele Pedro desviado, aquele Pedro que voltou à velha profissão. Jesus perdoou ele e viu Pedro sendo curado, pregando no Pentecoste, usando com os dons de maravilha o coxo e também a sombra dele sendo curado. Se perdoe a si mesmo, porque Deus te perdoa. Perdoe para ser perdoado. E não esqueça, perdoe a si mesmo, perdoe o próximo e Deus te perdoará. E não esqueça, esforce para perdoar. A palavra perdão quer dizer abrir mão, mandar embora. Fique com o Senhor. Muito obrigado pela atenção. Até outro vídeo.